Olá, 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 mais uma vez estamos ao vivo, hoje com o Café Amor de Esperança e com uma convidada muito especial. Estamos primeiro com Rosa, que é a nossa parceira aqui na Editora Esperança, e a Stephanie Caroline. A Stephanie Caroline está virando figurinha aqui da editora, né, Stephanie? Ela vou ler um pouquinho aqui da biografia dela, porque eu não vou lembrar tudo, né? Ela é formada em Publicidade e Jornalismo, imagina. Ela adora criar histórias para o público jovem e adulto, né? Ela já ganhou o prêmio Book Brasil em primeiro lugar e Éticos da Literatura em terceiro lugar, que eu acompanhei ao vivo na categoria Melhor Romance, e eu vibrei bastante com ela. Gostei bastante. Destinos Entrelaçados. Gente, eu vou confessar uma coisa, eu estou devendo para a Stephanie. Assim, né? Porque eu recebi os livros e eu não tive tempo ainda de mostrar para ela os livros que ela mandou para mim. Muito top, gente. Estou refazendo a minha biblioteca com as pessoas que eu mais amo. Né? Você ainda continua com o seu projeto social na Escola Quirilos? Não, esse ano passado, né, eles leram o livro e esse ano não fiz nenhum projeto com eles. Assim, no máximo, talvez a gente mande mais algumas cópias de livros para a biblioteca deles, mas por enquanto, esse ano não fiz nada com eles, né? Não tem leitura de livro meu com as turmas desse ano. Entendi. Ela também participou, gente, do Altas Horas na TV Globo, muito cheia, que top de linha. Ela tem Doce Vida de Ana, na WhatsApp que fala? Wattpad. É isso? Wattpad. Nada é por acaso, também está na Wattpad. 13 Contos de Amor ou Não na Amazon. Duologia Diário da Garota em Crise para sempre. Diário da Garota em Crise é ótimo. Deixe-me roubar seu coração. Amor Destino Final. Destinos Entrelaçados, Paradoxo do Tempo, o último ano do ensino médio, não li ainda. A escritora em crise, e assim, ela participa de várias feiras, e hoje ela está aqui para falar com a gente sobre Vozes da Juventude, explorando o universo da literatura e homem adulto. Explica para a gente o que é isso. Desculpa. Explica para a gente, Stephanie, o que é isso. É que eu estava olhando para a Rosa. Rosa, boa tarde, boa noite. Bom, na verdade, a ideia de falar sobre o público jovem adulto é por ser o público que eu trabalho. É explorar como você chega nesse público. A gente acabou até falando um pouquinho já na entrada, né, questão do projeto com a escola. E mostrar que esse público, assim, muitas vezes a gente pensa, jovem não lê, adolescente não lê. Mas é um público que é bem interessado e que, pelo menos aqui no Brasil, existe um estudo de que o público jovem adulto está crescendo muito. Ou seja, eles estão buscando novos livros, conhecer novos autores. Mas o que chega até eles, normalmente, o que é? O que já é mais conhecido, o que vem importado de fora dos Estados Unidos. Agora está muito na moda aqui, né, os doramas, então tá chegando os livros coreanos, acho que são chineses e japoneses, estão chegando aqui. E para quem gosta dessa parte, também chega até eles, mas existe todo um mercado aí de gente que não é tão conhecida e que também escreve para esse público. E tem uma idade básica para esse público? Seria, eu estudei um pouquinho sobre o assunto, né? E assim, nos estudos que eu vi, é mais ou menos de 12 a 18 anos. Ou ultrapassa um pouco disso, ou diminui um pouco abaixo disso? Então, na verdade, o young adult, ou o jovem adulto, é mais 14 anos. É dos 14 e considera-se até os 24 anos seria o público-alvo dessa literatura. Então, é 14 a 24 anos. O 12 anos, às vezes, por exemplo, eu tenho livros que às vezes podem ser lidos por quem tem 12 anos. Mas porque até os 11 anos é considerado infantil, né, criança, e entre o 11 e o 14 seria o infanto-juvenil, que são histórias para adolescentes. Que geralmente, assim, o jovem adulto, ele já traz algum conflito. Às vezes ele já traz uma cena de beijo mais complexa, ele já traz um pouquinho de uma cena, eu não digo uma cena de sexo, mas já dá-se a entender que os personagens fazem sexo no jovem adulto, e no infanto juvenil, não, no máximo, assim, mesmo sendo personagens adultos ou jovens, eles, tem um beijo, mas é um beijo, não entra em muito detalhe sobre isso. Então essa seria a diferença. Mas o jovem adulto mesmo, se a gente analisar no contexto, é mais 14 anos pelo conteúdo que vai abordar.
Você consegue acompanhar? Está conseguindo acompanhar, né? Seja bem-vinda, pode conversar com a Stephanie, o que você gostaria de perguntar a respeito do tema. Boa noite, Angélica, boa noite. Caiangole, boa noite. E boa noite, pessoal que está nos seguindo em direito. Eu gostaria de saber, além da juventude, os adultos também têm sentido o impacto desse ramo da literatura? Dessa mudança no jovem adulto, do aumento do público? Sim, inclusive porque, assim, a gente brinca, né? É voltado para jovens adultos, mas tem muito adulto que gosta de ler conteúdo jovem adulto. E os adultos percebem também, até pela procura, né? Quem tem filhos jovens adultos, vê que esses jovens estão interessados em conhecer, mas né, querem... eu quero comprar um livro que está na moda, um de dorama, ou então um de que veio... Geralmente eles preferem esses que já são bem mais conhecidos, né, nos Estados Unidos e tal. Mas eles têm sentido também. Tanto que eu acho que o que explica que até na pesquisa esse aumento, porque se a gente analisar, pelo menos até eles terem 18 anos, né, como eu falei, pode ir até os 24, né, o público jovem adulto, mas por eles terem até os 18 anos, quem paga normalmente esses livros são os pais, e eles leem mais livros físicos do que o e-book, que é uma coisa que eles conhecem depois dos 18. Então, eu acredito que o público adulto está sentindo, sim, essa mudança, inclusive porque, se a gente analisar, era uma faixa etária que era meio, até algum tempo, era uma faixa etária meio esquecida. A gente tinha o infantil, a gente tem muito aqui no Brasil, autores consagrados, muito conhecidos, que o infantil até os 11 anos. Daí tinha uma faixa assim, dos 11 aos 14, que seria o infanto juvenil. A gente tinha a coleção Vagalume, que é bastante conhecida aqui. A Thalita Rebouças pega esse público, mas faltava alimentar esse público que não é criança, mas também ele já é um adolescente que já entende o mundo, ele já entende mais coisas, que é a partir dos 14 anos, quando ele já entrou no ensino médio, né? Então ele já entende algumas coisas e ele não... Mas às vezes o conteúdo, o livro adulto para ele não se interessa, mas o infanto juvenil e o infantil é muito criança. Então daí surgiu por isso que surgiu essa categoria jovem adulto, e passou-se a escrever para esse público, e esse público ficou feliz de ser contemplado e começou a procurar mais conteúdo voltado para ele. Stephanie, falando um pouco sobre os gêneros, né, dentro do jovem adulto, que a gente conhece que, dependendo da idade, os gêneros mudam bastante, né? Pelo que eu pesquisei, ele abrange a distopia, romance, ficção científica, inclui também fantasia, realismo contemporâneo, né, que é mais ou menos o que a Thaís escreve, e mistério. O seu foco, quando você escreve, que eu sei que você escreve bastante para o público jovem adulto, né, qual que você acha que destaca mais, em geral? Qual desses gêneros destaca mais? Hoje eu acho que eu posso dizer que desses gêneros, o que chama mais atenção do jovem adulto é a fantasia e a distopia. Mas isso é uma experiência que a gente tem vivido não apenas com o jovem adulto, como em outros, né? No novo adulto, no adulto, porque digamos assim, é um efeito pós-pandemia. As pessoas querem histórias mais fantasiosas para fugir um pouco da realidade, ou então a distopia, até para... Porque, querendo ou não, mesmo no mundo distópico, a ideia de identificação, mundo caótico, que a gente viveu na época da pandemia, mas que, de alguma forma, se resolve. Então, eles buscam muito isso. E o romance, agora, eu vejo, principalmente com o crescimento, isso vem da Netflix, dos streamings, né? Com o crescimento dos doramas, a chegada desses... A gente chama de comfort, séries de conforto, né? Séries de conforto. Que são aquela história mais fofinha, né? Então, a chegada disso no Brasil aumentou de novo o interesse desse público por romances, e que a gente chama de comfort book, ou livro de conforto. Que não são romances no estilo da Thaís aqui, né, que a Angélica vai entender, que não é aquele romance que, nossa, vai te fazer refletir, vai te bater. Não, são histórias bem de conforto,
aquele bem estilo comédia romântica, Sessão da Tarde, para quem tá no Brasil vai entender, aquela coisa bem, e do próprio dorama, que é aquela mocinha sonhadora, né, aquele romance fofo, que dá, aquele mocinho que existe na realidade, porque, né, eles são tão perfeitos, e isso tá crescendo essa busca também por esse tipo livro de conforto, independentemente de ser suspense. Por exemplo, eu li um suspense jovem adulto que é comfort book, livro de conforto, porque tem toda a resolução ali, eles estão resolvendo uma situação, mas ele é um livro de conforto. Ele não tem nada assim, nossa, sangue, aquelas coisas. Então tá crescendo essa busca, e eu acho que tá em todos os subgêneros dentro do jovem adulto por livro de conforto, que é realmente quero fugir da realidade, quero ir nesse público, né, nos jovens, porque tem um público específico, mas eu acho que é muito para quem está inserido dentro do mercado literário, que reclama que seria uma literatura boba, abre aspas nisso, porque é uma literatura que não te faz refletir. Mas esse geralmente é uma pessoa que já está inserida dentro do mercado, e daí ela quer ler livros extremamente reflexivos, num nível assim altíssimo. Mas eu digo assim, o povo, as pessoas que gostam de ler, mas não leem 40 livros por ano, não trabalham lendo, elas querem ler para relaxar, assim como elas assistem uma série para relaxar, elas fazem um esporte, né, para relaxar, elas querem ler para relaxar, elas têm preferido essa ideia de livro de conforto. Interessante esse termo, livro de conforto, porque eu acho esse dorama tão perfeito para gente, todo mundo é tão perfeito nesse dorama. Até na beleza, eles são perfeitos até na beleza, eu falei, gente, como é que pode? Vamos receber a ideia é conforto. Boa tarde aos presentes, acompanhando a live. Obrigado, Flávio. Flávio sempre presente, uma gracinha. A entrevista da semana passada foi com ele, foi muito top, da semana da outra. Vamos lá, Rosa. Peraí. Rosa, abre o fone. O microfone fechou de novo. Desculpa. O engraçado é que eu já li livro de doramas. Tá falhando um pouco, Rosa. No telefone e livro. Aí, voltou, Rosa. Me conseguem. O problema. Direito tem sempre esses problemas. Leio muito livro de doramas e assisto também algumas séries baseadas neles, mas eu percebi que ler o livro é mais divertido. Eu não sabia em que se enquadrava o livro. Eu aprendi hoje, é uma dica, eu aprendi hoje e tenho certeza que muitos dos escritores também não tinham noção e estão a aprender nesse momento. E agora os meus amigos também leem esse tipo de livro, assistem os doramas e eu não vou mentir, eu também tive aquele sonho que nem o das brasileiras, porque em Angola também passa, cá em África também passa em alguns aplicativos. E é perfeição, sabe? Quando a gente vê os vídeos, a gente tem a tendência de limitá-los, mas ao ler os livros a gente viaja ainda mais e cria um cenário que é só nosso. Eu acho que para Angola é um impacto positivo para os escritores angolanos, porque a gente aprende e tem a ideia de sair da realidade, porque a realidade às vezes é meio complicada, meio conturbada cá em África. E usar ou ler esses livros, abusar desses livros de forma positiva, chega a ser bom para os escritores africanos. Então, queria saber se os escritores brasileiros também têm sido uma experiência boa, tal como os escritores africanos. Com essa parte dos doramas? Sim, com a parte dos doramas. Então, tem uma experiência muito positiva aqui, acho que está ganhando muito espaço, né, esse tipo de série, de livro, tanto que assim, você entra numa livraria, antes você encontrava muito os livros americanos, né, expostos. Hoje já tem um certo equilíbrio, tem muito livro, assim, que eu vejo, assim, a gente já vê pelo nome, né, do autor, que não é americano, que é coreano. Então, tá chegando e tem vendido muito. Eu acredito que é exatamente essa questão. É a ideia de comfort book, livro de conforto. As pessoas querem realmente sonhar com aquele mocinho perfeito que a gente vê lá no dorama e tudo mais. E aquela história, geralmente é uma história assim, é uma história simples, não te exige muito, é realmente para você relaxar o cérebro. E eu acho que
é isso que aumentou muito a procura. E aqui também, o pessoal tem saído muito, eu vejo muito, assim, nas livrarias bastante destaque, e até ano passado, na Bienal, eles trouxeram uma escritora dessa região, da coreana, para vir participar de um dos painéis, e que ela tá até meio em alta, assim, vende bastante. Eu não sei se é a do livro do Vou Te Receitar um Gato ou se é de um outro, não tenho certeza. Sei que ela, acho que é da Biblioteca dos Corações, uma coisa assim. É um negócio que eu sei que se passa dentro de uma biblioteca e tem gato também na história. E que ela veio para cá, conversou, né, com o tradutor, ó, mas tem crescido muito o interesse por esse, né, acho que nós estamos saindo um pouco da literatura americana, pelo menos aqui no Brasil se valorizava muito a literatura dos Estados Unidos, e estamos começando a gostar da literatura coreana, e que com certeza é uma influência, né? Eu acho que o audiovisual, ele influencia muito o que a gente gosta ou não gosta, tanto que é uma coisa que eu e a Thaís a gente conversa muito, que se um dia a gente chegar no audiovisual, é certeza que as pessoas vão ler nossos livros, vão comprar, porque é a ideia de, não, tá na TV, então é bom. E a dificuldade é sair de dentro da bolha em que a gente está preso. Com certeza, mas isso aí não é impossível. Eu falo que tudo é difícil, mas nada é impossível. Temos uma Marcela Vidal Desejo, seja bem-vinda, excelente tema. O Pedro falou-me do programa, estou achando interessante. Obrigada, Pedro, pela indicação. Seja bem-vinda, Marcela. Que bom que você está gostando. Eu gostei bastante desse tema também, né? E, assim, no seu caso, Stephanie, tem alguma temática que você acha que é pouco explorada no jovem adulto? Que ainda é pouco explorada? Ou alguma que você gostaria de explorar e ainda não explorou? Bom, temática no jovem adulto que a gente tem dificuldade de trabalhar, eu vejo que é sexualidade, entendeu? Ela não é pouco explorada, ao contrário, tem vários autores que tentam abordar, mas existe a barreira, assim, do sentido, e não se pode falar de sexo com adolescentes. Como se eles não fizessem sexo, né? Existe a certa dificuldade. Então, mesmo assim, eu não escrevo cenas explícitas, até porque eu não estou trabalhando com romance erótico. Mas, por exemplo, dependendo de quem você chega, não, você não pode vender isso para um adolescente só porque, né, tipo, teve um amasso mais caloroso ali. E eu já conversei com outras escritoras que escrevem jovem adulto e elas falaram, né, por exemplo, às vezes para você entrar numa escola, dependendo da escola, com o projeto, você só entra se o seu livro for mais infanto-juvenil. E que ele não tem, tipo, não vai discutir sexualidade, beijo, assim, não, é um beijinho bobo, mas assim, não vai ter foco nisso. Os personagens não vão namorar. Ou então eles namoram, mas isso é secundário. Existe uma certa dificuldade de lidar com isso e de trazer esse tema, pelo menos assim, de uma forma mais ampla. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, conversando com adolescentes e jovens adultos, que como não tem essa grande divulgação de que tem autores que trabalham o tema voltado para a idade deles, eles começam a ler Colin Hoover, que a gente sabe que é um novo adulto, Colin Hoover já é novo adulto pelos temas que abordam, eles pegam os dark romance, que estão lá no Wattpad, que são conteúdos bem mais pesados e que não deveria ser para menos de 18 anos, né? E eles acabam encontrando, até porque hoje, assim, eu fui uma geração que tinha celular de botão. E o celular só mandava mensagem e SMS e fazia ligação. Hoje eles têm um aparelho que é praticamente um computador que eles levam para qualquer lugar. Agora parece que teve uma lei esse ano que proibiu eles de levar o celular para a escola. Não acompanhei muita polêmica. Mas eles têm fácil acesso a tudo. Então, assim, eles jogam e, assim, acabam encontrando sem nem imaginar que esse conteúdo não seria voltado para eles, seria para depois, né, quando eles já estivessem maiores. E acabam lendo, porque eles querem serem tratados como a idade que tem, não como crianças. Então, eu acho que esse é um erro muito grande que acontece não só na escola, mas dentro das famílias também. É o tabu de não conversar com... Eu passei por isso, gente, eu estou falando por experiência própria. Eu tenho um filho de 13 anos e ele está entrando na adolescência. E, assim, como eu já tive 3 adolescentes que foram adolescentes juntos,
né? É uma coisa que eu me perdi um pouco, porque é tudo muito rápido, as informações são muito rápidas. Aí até Sim. você perceber que ele já está entrando nesse mundo sexual, né, no mundo né, de conversar sobre coisas mais íntimas, vamos falar assim, né, que é para não derrubarem a gente. Aí, mas é complicado, assim, eu tive que pedir ajuda das universidades, porque eu me senti um pouco perdida. E a Stephanie me conhece, eu leio muito, eu converso muito sobre isso, mas com o meu filho eu não consegui conversar, por causa dessa coisa muito rápida das informações. E eu Porque, falei, assim, tem acesso a tudo, não adianta querer você restringir, a gente tenta restringir, mas não tem como. Gente, a internet é um livro aberto, escancarado, para quem quiser. em 2 cliques, né? eles não é mais a internet, eu brinco assim, não é mais. Eu sou millennial, né? Geração millennial. Então eu cresci com o primeiro acesso à internet, né? Para conexão de escada. Mas não é mais assim. A gente brincava, a internet era mato naquela época, tinha meia dúzia de sites, você fazia uma pesquisa, se tinha, né? O Google não era tão alimentado, não era nem o Google, a gente usava o KD do Yahoo. Então hoje. Exato. Hoje eles usam o celular, gente. Tanto que uma coisa que eu acho muito estranha, e já vejo na geração Z, que está fazendo 18 anos agora. Eles não fazem nada pelo computador. Computador, para eles, é tipo, para que vocês usam isso? É uma coisa de velho, é cringe. Eles fazem tudo pelo celular. Ontem mesmo eu precisava comprar uma passagem de avião e eu não consegui fazer pelo celular. Eu sou um millennial. Eu peguei meu computador e virei, não, eu vou fazer no computador. E a ideia, assim, a ideia, para mim, a ideia de, putz, eu vou precisar viajar, não, vou ter que trabalhar. A ideia para uma geração Z, uma geração alfa, eu levo o celular e resolvo. Para mim, a ideia do computador não ir junto me causa crise de ansiedade. E fora que a gente, por ter vivido com essa internet mais restrita, com mais restrições, a gente também não se aprofunda tanto. Agora, para eles, assim, 2 cliques, eles estão pesquisando. Tanto que até na literatura é uma coisa complicada. Eu vejo, assim, a gente tenta entregar um conteúdo que é para eles, e, por exemplo, os projetos das escolas, para mim, foi uma abertura de portas e chegar para eles e dizer, não, eu escrevo para vocês, e receber o retorno deles de, nossa, como que você entende a gente? Você escreve pra gente mesmo, né? Eles, na verdade, me chamaram de velha, né? Como que você, aos 35 anos, consegue escrever de uma forma que você conversa com a gente, numa linguagem que conversa com a gente? Eles não acreditam que a gente consegue. Exato. Mas eu vejo que isso também, né, Stephanie, envolve a consciência social, né? As pessoas têm que tomar cuidado. Da Angélica. Quem escreve para esse público tem que ter essa noção da consciência social, né? Tem. Os gatilhos deles são muito rápidos, os jovens são muito rápidos. Sim. Olha, diferente de vocês as duas, eu acho que eu estou numa linhagem Z, porque eu faço tudo pelo telefone. Eu transfiro dinheiro pelo telefone, eu escrevo pelo telefone, marco consultas, quase tudo pelo telefone, porque até o momento eu não tenho ainda um PC e tudo é feito pelo meu celular. Então, acho que eu sou desse tempo. Para mim vai ser um pouquinho mais difícil trabalhar com um computador, porque para mim o telefone é mais fácil. O telefone tem... Eu ainda disse isso há dias aos meus sobrinhos. O telefone para mim não é só um aparelho de comunicação. É um colega, é um dicionário. No meu telefone tem quase tudo. Eu já não ando sem telefone. Nós temos 3 gerações que pegou a internet em várias... Eu peguei a internet no início da internet, quando era discada telefone. E a gente acessava à noite, porque era mais fácil de ter acesso. Eu fiz meu TCC todinha à noite, porque não tinha internet. Ou sábado a partir das 14 horas. O telefone é daquele tamanho assim, né? Um gigantaurus, um tijolinho. Não é? A Stephanie já pegou mais assim, a parte que já estava mais, como é que eu posso falar? Já tinha uma estrutura, né? O computador já não era tão, o computador já era mais acessível, né? Na minha época, ter um computador, gente, era tipo de luxo, assim como o telefone. Era caríssimo. Quem tinha era considerado rico. Quem tinha um celular, um computador de mesa. Notebook, então, era para a gente essa rica.
né? Um Matemática é uma coisa desktop. impensável para algumas pessoas. Eu tenho internet e computador desde quando surgiu o computador e internet, era um trambolho em cima da minha mesa. Essa mesa aqui não aguentava ele. Mas, assim, eu tenho essa dificuldade até hoje. Isso que a Rosa faz, eu não faço. Eu não Eu também não. consigo colocar a minha agenda no celular. Minha agenda tem que ser de papel, porque eu confundo tudo. Eu me perco totalmente naquela agenda virtual. E todo mundo briga comigo. Gente, eu não consigo. O que eu posso fazer? Aí, quando eu vou procurar Acho que informações, acho que nós é que teremos essa dificuldade, porque se nós não fizermos cópia, se não fizermos cópia de segurança e perdermos o telefone, tudo se perde. Nós é que teremos dificuldades futuramente, porque não temos a maior parte das coisas guardadas. Estás a ver? Diferente de ti que tens já tudo físico, se não levar no telefone, se não colocar no telefone, tu tens na pasta. Tá vendo? Nós, se não levarmos o telefone, a reunião atrasa, a ideia com os amigos atrasa. Se o telefone ficar desligado e tens uma reunião marcada para as 15, aquilo atrasa, porque você dormiu, o telefone estava desligado, você acordou 18 horas, ninguém te acordou. Tá vendo? Nós somos numa regra, assim, numa escala de 0 a 10, nós somos 10% dependentes do telefone, ou 100% mesmo. Porque no telefone nós temos tudo, temos a internet, temos o jogo, temos a Netflix, temos as apostas, temos praticamente tudo no telefone. Como é que dizem? Viajar o mundo é apenas um clique, sabe? Conhecer os países, conhecer o mundo em um clique. Então, fora do telefone, nós já não encontramos tanta realidade assim como dentro do telefone. Isso daí que ela está falando vai entrar dentro dessa pergunta da Marcela aqui para você, Stephanie. Acredita que os costumes e culturas de um povo pode ser um entrave para a aceitação desse tipo de literatura? Encaixou direitinho, né? Dentro. Pode, até a gente trouxe a questão, né, de trabalhar a sexualidade, mas qualquer outro assunto que, por exemplo, dependendo da cultura, seja considerado um tabu, incorreto, é bem difícil. Se o seu livro aborda isso, você já tem um entrave para conseguir falar com esse público. Então é bem complicado. É uma coisa assim, tipo, dependendo, você não entra, né? Se o seu livro aborda esse tema, você não fala. Até, por exemplo... Pra gente também. Interessante isso, né? Porque são coisas novas. É igual você falou, como é que é do conforto lá, que eu esqueci até o nome já. Livro de conforto. Como? Fala de novo. Livro de conforto. Então, você book comfort, né? Que é coisa mais falar em inglês. Ou comfort book. Em inglês, comfort interessante, né? No nosso tempo, o livro de conforto era Alice no País das Maravilhas. Era a diferença, né? O pulo da cultura. Né? Apesar que Alice no País das Maravilhas hoje, eles fizeram um filme baseado realmente no que ele queria dizer, né? Que é cheio de singularidades, sublimações, que a gente vai começando a entender a partir que a gente vai crescendo e entendendo as coisas. E essas formas de representação, né? Jovem adulto, novo adulto, enquanto juvenil, é muito singular e muito sutil a diferença entre eles, não é, Stephanie? Assim, a diferença de um para o outro. A diferença é realmente a vivência, a experiência que o livro oferece. Então, por exemplo, o jovem adulto, ele é... Por exemplo, eu que trabalho com personagens adultos, vou falar aqui na minha experiência. Seria os adultos que esses jovens, que têm entre 14 e 24 anos, querem se tornar num dia. Então, é uma pegada, assim, uma vida adulta com uma pegada, uma maturidade para esse público. O novo adulto, o que eu vejo de diferente é que o novo adulto trabalha muito a questão de sexualidade no novo adulto. O novo adulto trouxe essa abertura porque ele já está trabalhando com o público mais 24 anos, então ele trabalha muito a questão de sexualidade, não só no romance erótico, onde a gente tem cenas extremamente detalhadas, mas em outros romances ele traz, né, deixa mais claro esse envolvimento quando tem um casal na história, trabalha essa questão. E, geralmente, as vivências, né, do novo adulto estão relacionadas com o que acontece, né, as experiências, né, entre os 24 e seria até os 34 anos, né, do novo adulto,
as experiências vividas nessa fase, as inseguranças. Então, os personagens têm, mesmo eles sendo mais velhos, eles apresentam inseguranças que geram identificação com o público que está nessa faixa etária. E, tecnicamente, aqui eu vou usar tecnicamente, né, nos livros adultos, ou os personagens são muito bem resolvidos na vida, né, nos livros adultos, e eles têm conflitos mais, dificuldade de lidar com os filhos, uma coisa bem madura, né, e a tendência é, como cada vez as pessoas estão tendo filhos mais tarde, por isso que esses livros acabaram ficando, né, 34 mais, né, e essas vivências, de lidar com o fim do casamento, né, livros que falam de divórcio, está surgindo muito, e de como a mulher mais 40 lida com o fim do casamento, né, essa maturidade. E são mudanças, e eu acho que, inclusive, a inclusão desses novos gêneros, né, o jovem adulto, novo adulto, é exatamente porque houve essa mudança na vida adulta, né. Antigamente as pessoas casavam aos 18, 20 anos, com 20 e pouquinho, 21, 22 já tinha filho. Então já levavam uma vida que lhes cobrava mais maturidade, e assim, elas podiam até ter comportamentos imaturos com seus parceiros dentro da sua casa, mas perante a sociedade elas tinham que se mostrar extremamente maduras, seja no trabalho, seja, né, no grupo de amigos, né, fora da intimidade, fora do que a gente no que a gente está vendo, elas tinham que se posicionar assim. Como isso mudou, as pessoas estão casando mais tarde, estão escolhendo não casar, estão escolhendo não ter filhos, ou ter filhos, tem gente tendo filho aos 40. Então a tendência é que eu não sou casado, eu não tenho filho, então eu tenho permissão para ter esses comportamentos, que talvez dentro da minha casa já existia, mas agora eu posso ter esses comportamentos fora, diante da sociedade, por eu ser uma mulher solteira, que não tem filhos, que não tem a casa própria, ou se tem, mas mas tipo, ela é solteira, então é diferente, ela pode agir assim, e da mesma forma, né, o homem também. Então eu acredito que foram as mudanças que a gente viveu na sociedade que obrigou a gente a incluir esses novos gêneros, porque a sociedade mudou, né? Então o jovem não se identifica mais com as histórias que realmente, né, era o livro adulto, ele tinha que ler o livro adulto, porque, vamos dizer, ele tinha 14, e em 4 anos ele seria considerado um adulto, ia ser cobrado dele uma maturidade que hoje é cobrada de pessoas bem mais velhas. Rosa? Olha. A Rosa estava pensativa. Na realidade, o que acontece? Eu estava a fazer a mesma comparação e a Stefania tocou nesse ponto. Nesse momento eu já vivo sozinha, já tenho a minha própria casa. Não é tão grande, né, mas é a minha casa. E o meu foco não é viver maritalmente, quer dizer, eu tenho apenas 24 anos e não estou a pensar, tipo, viver maritalmente, ter filhos, não. Então, para mim, a vossa história, assim, é sempre novidade, por quê? Porque casar com 20 anos, ter filhos aos 22, tipo, para mim é algo novo. Não me vejo nessa situação, e se calhar tem outras mulheres que também não se vejam nessa situação, porque estão focadas em fazer as formações. Então, essa nova arte surge por causa das nossas mesmas ideias e chega a nos ajudar, de um certo modo, a criar mais ideias do que nós queremos realmente. Porque de lá para cá, dos anos 2000 para 2025, se assim eu posso dizer, mudou-se muita coisa. As mulheres agora estão mais focadas no empoderamento, nos direitos iguais, no querer ser melhor, diferente da minha mãe, pelo menos porque a minha mãe conta. Ela tinha que ser submissa e tinha que ter uma idade para casar, tinha que fazer filho cedo, tinha que cuidar da lavra. Nós aqui falamos lavra, não sei se falam como lá no Brasil, lavra, que é a agricultura, e tinha que ajudar a sogra, essa coisa. Nós agora temos maior dificuldade de interagir com as sogras, sei lá, não sei se também no Brasil é assim, mas temos uma dificuldade imensa de interagir com a sogra, e quando temos a idade para casar, que nossa idade, que nós consideramos, né? Não que os mais velhos consideram, nós casamos e vamos viver com o marido distante das famílias. E a nova realidade é assim, nós traçamos as ideias, casamos e vivemos distante. Por quê? Porque é o que nós queremos. Nós decidimos quando é que nós vamos ter filhos,
quando é que nós vamos ter o nosso próprio carro, nossa própria casa, nossos empregos, se nos ajudam ou não, fizemos contas. E aí, então, para mim, a nova literatura, a nova forma de escrever, tem nos ajudado, principalmente nós, os escritores. Eu tenho escrito muito desse lado, que é para ajudar as outras pessoas. Por quê? Porque a maior parte das pessoas com quem eu partilho o meu conhecimento, a minha atividade, se identifica. Então, fica meio difícil tentar entender o vosso tempo. E fica meio difícil também dizer que ainda temos que agendar as coisas no papel, temos que fazer coisas assim meio que fora do telefone, ir para o banco, para transferir, comprar bilhete pelo computador. Então, para nós é meio complicado. Os tempos mudam e nós tipo, estamos com uma dinâmica Z muito, muito avançada. Interessante. Você já viu algum livro jovem adulto causar um impacto real na sociedade? Que a gente vê assim, que as mudanças tecnológicas causaram impacto. E a literatura jovem adulto? Você já viu alguma literatura que, não sei se foi transformada em filme, isso foi um sucesso literário, causar algum impacto que mudou a sociedade? Eu acho que a gente pode trazer a Thalita Rebouças como exemplo, entende? Porque a Thalita Rebouças começou no cinema, lá na época de cinema, eu não estou falando de cinema agora com Netflix, né, que, assim, produzir hoje com a Netflix abre muita aspas aqui, é um pouquinho mais fácil, mas, assim, ela começou com cinema, com todos os PROAC, os investimentos lá para produzir um filme, e eu acho que isso fez as pessoas, né, ela já tinha um bom público, mas fez mais gente descobrir que existia literatura nacional voltada para jovens adultos, ou entre o juvenil e o jovem adulto, né, porque ela pega os dois. E a gente pode citar também a Paula Pimenta, né, a Paula Pimenta é mais recente com o filme do Fazendo Meu Filme, mas também aconteceu essa situação de mostrar, né, eu acho que, por exemplo, Fazendo Meu Filme existe, eu acho que eu devia ter uns 20 e poucos anos, quando ela lançou o livro, acho que ele é de 2012, por aí. E o filme saiu agora. Eu nunca me interessei por Fazendo Meu Filme, nunca tinha chegado até mim até sair o filme. E daí eu fui ler e gostei da história. Eu falei, nossa, gente, é uma história interessantíssima. Tanto que, assim, se a gente analisar a história da Fanny e do Léo, eles são os adolescentes da minha época. Porque, assim, eles tinham um celular de botão que mandava SMS e fazia ligação. Então é um livro para quem foi adolescente ali naquela fase que eu fui adolescente também, usou esse tipo de telefone. Tanto que eu acho que eu estou errado, eu acho que ele é até de antes de 2012. Porque em 2012 a gente já tinha os primeiros celulares smartphone, então eu acho que ele é de antes. E eu vejo que isso trouxe, né, um certo impacto, né, além... E de série, eu citaria com certeza De Volta aos 15, que também é recente, né, da Bruna Vieira, que fez aquela procura por, eu quero ler algo assim, ou eu quero assistir algo nesse estilo, né, mas produções com um pouquinho da realidade brasileira, porque a realidade americana é bem diferente da nossa, e a coreana também. Com certeza, da África é mais diferente ainda. Tem uma pergunta aqui que é do Pedro, que veio pela Marcela. Stephanie, acha que a literatura adulta traz vantagens quando o assunto é automutilação e suicídio? No caso, a literatura é forte. Eu acho que sim, principalmente porque é um conteúdo que precisa ser abordado e, no caso, né, ele falou da literatura para adultos, né, então, e eu acho que o adulto, ele tem maturidade para entender essa situação. E se a gente analisar, isso tem acontecido muito, principalmente os mais jovens que estão indo muito para essa ideia, né, da automutilação, né, com se cortar, essas coisas assim. Então eu acho interessante trazer isso numa literatura para adultos, até para os adultos saberem dessa nova forma, né, que os jovens estão encontrando para uma busca de um alívio para as dores, né, e entender. Então eu acredito que sim, precisa ser abordado. Claro que a gente tem que trazer todos os alertas, né, de gatilho, essas coisas assim, mas
Eu acho Eu importante. colocaria mais um tema aí que seria luto. Trabalhar o luto, que as pessoas têm um tabu para trabalhar o luto e a morte, né? Porque Sim. quando você... como que você faz, a maioria das vezes, já vi casos acontecerem, de você mostrar para a vida o valor da vida, mostrando a morte para a pessoa, né? Levando ela para ver uma pessoa morrendo, que quer viver e não consegue, não pode viver porque sabe que vai morrer. Né? Esses temas deveriam ser mais abordados, o luto principalmente, eu já fiz até um curso, né, para trabalhar o luto. Eu tenho muita facilidade de falar disso, eu sou criticada até demais por falar, porque eu tenho facilidade, gente, a morte é uma coisa certa, né? E o suicídio é o que você está falando. Nas literaturas, por ser um tabu de trabalhar certos assuntos em escolas, né? Não pode trabalhar sexualidade, não pode trabalhar drogas a fundo, nós vamos ser derrubadas, não vai demorar muito. Não é? Não pode ser trabalhado. É superficialmente. É trabalhado superficialmente. Quer dizer, não aprofunda, não mostra na real ali o que é que isso traz. Né? O que uma pessoa que tenta suicidar e não consegue suicidar, como que ela fica. Né? E quando consegue, como a família fica. Esses assuntos têm que ser tratados realmente na escola, e são tratados como tabu. E é o que você falou, na literatura adulta, se a gente consegue jogar isso de uma forma que o adulto consegue enxergar e passar para os jovens, nem que seja sutilmente, né? Porque na escola tudo é sutil, seria uma ótima, seria muito interessante. Sim. Rosa? A Rosa só observa. Está no mudo. Às vezes preciso desligar o microfone por causa do pessoal de casa, vai fazer um pouquinho de barulho. Mas a Stephanie tocou em algo que me deixou tipo, uau! Eu leio, né? A Carla Pimenta eu já li na adolescência, o meu livro é um filme. E olha que eu nem fazia ideia que eu tinha uma ligação com esse lado. Eu leio, já tive contato com muitos materiais da Carla Pimenta. Inclusive, foi uma amiga portuguesa que havia emprestado os livros na altura em que eu fazia a oitava série. E eu lia, só que depois ela foi para Portugal e a gente perdeu o contato. Mas eu li muito a Carla Pimenta e eu havia me esquecido completamente que eu já tinha, aos 14, eu acho que 14 ou 15, acesso a esse tipo de livro. Foi claro. Stephanie, temos outra pergunta aqui. Eu não conheço esses livros, tá, gente? Só fazendo uma pausa aqui. Vou procurar saber, Stephanie, depois você coloca aqui nos comentários os nomes dos livros do que você falou, né? Da série, que é para as pessoas irem atrás e assistirem e lerem. Só que eu acho que... Pode falar, desculpa. Eu acho que para eles o título é diferente. Pode ver, para nós é Fazendo Meu Filme. A Rosa falou que lá o título é A Minha Vida é um Filme. É diferente, porque eles vêm com os títulos de Portugal. Eles vêm com os títulos de português de Portugal, que é diferente do nosso. Então a Rosa coloca também o nome aí, que é de Portugal, que é português de Portugal. A gente ama esse sotaque. As produções do audiovisual ajudam nos estudos para quem queira se aprofundar na escrita para esse público jovem? O Flávio está perguntando. Com certeza. Eu acho que, assim, tudo a gente chama de repertório, né? Tudo é repertório. Eu até achei engraçada a pergunta dele, porque, por exemplo, eu gravei um vídeo que está salvo no meu TikTok só para mim e nunca postei, onde eu falava exatamente dessa questão de repertório, onde eu contava em 6 minutos do vídeo eu falava que eu fui a adolescente e a criança que assistiu o SBT desde lá, assim, Carrossel, o primeiro Carrossel eu não lembro, porque eu era pequenininha, mas assistia todas as produções, Chiquititas, Diário de Daniela, assisti tudo isso, que são produções que podem se considerar infanto-juvenis algumas, né, Cúmplice de um Resgate, e Rebelde, depois que eu já estava com 17 anos, e eu lembro que nesse vídeo eu relatei exatamente isso, que eu lembro que quando eu era adolescente, era tipo assim, todo mundo me zoava, assiste coisa de criança, ou assiste coisa, tipo, porque eles consideravam bobinho, mas era juvenil, né, todas essas novelas.
E eu vejo que hoje, né, quando eu me tornei escritora mesmo, né, me vendo como escritora, tudo isso foi repertório para mim, porque eu sempre quis escrever essa pegada mais jovem, essa pegada, agora estou muito nessa pegada mais, né, livro de conforto, e querendo ou não, essas novelas, elas são de conforto. Hoje, né, o SBT trabalha muito, né, se você vê as entrevistas da Idissa Bravanel, ela fala, eu não escrevo novela infantil, eu escrevo novela para família. E assim, eu acompanhei as produções os remakes que eles fizeram, que foram novelas que eu assisti quando eu era mais nova, que foi O Cúmplice de um Resgate, Carinha de Anjo, O Carrossel eu não vi muito, vi alguns pedaços, e eu vejo que é exatamente isso. Ah, é uma novela, realmente, para quem quer deixar a criança na frente da TV. Mas agora que eles estão indo, assim, eles infantilizaram um pouco demais, né? Mas mesmo assim, A Caverna Encantada, que tá passando agora, é um ótimo, assim, comfort para você assistir e se desligar. E serve, eu brinco assim, poxa, se um dia eu quiser escrever, mesmo assim, porque os personagens adultos ali, eles teriam uma pegada muito jovem adulto, eles não são adultos para um público adulto. Eles são adultos para pegar esses, não as crianças, né, um público um pouco mais velho. São adultos que se comportam diferente, que eu brinco, né? Então, assim, é um repertório para fazer. Então, tudo é repertório no audiovisual, não só no cinema, né, na TV também. E eu vejo que se hoje eu tenho esse repertório, hoje eu entendo, é exatamente pelo que eu fui zoada quando eu era adolescente, porque eu gostava disso, de acompanhar esses conteúdos e ainda gosto. Hoje eu não tô assistindo tanto, né? Eu assisto mais pelo Disney, mas tem dia que eu não tô com paciência. Então eu tenho pego, e tô indo mais para séries, às vezes eu tô pegando, eu fui assistir, por exemplo, Chico Bento no cinema, né, vamos falar de gibi aí, de conteúdo, que é uma história bem lúdica também, baseada nos gibis. Eu dei assistir todas as séries da Turma da Mônica, que estava no Globoplay. Então tudo isso é repertório, porque dentro do seu público você consegue aprender. Quando eu assisti De Volta aos 15, né, que eu estava citando, que é baseado no livro da Bruna Vieira, gente, para quem é da África, eu vou pedir, procura pela autora, porque o título de vocês é diferente. Bruna Vieira. Porque geralmente o título dos livros, para vocês, quando chega aí, eles saem com um título bem diferente. É português de Portugal e não tem a ver com como é o nosso título aqui. Então, quando saiu De Volta aos 15, né, que é a série da Netflix, para mim aquilo foi sensacional, porque a história se passa em 2006. Em 2006 eu estava no último ano do ensino médio, então aquilo foi identificação, foi relembrar, foi ver, cara, nós éramos assim, adolescentes desse jeito. Isso pode servir de repertório até para algumas coisas, algumas situações que os adolescentes passam, se apaixonar, dar o primeiro beijo, isso acontece independentemente da geração. Então a gente pode trazer isso, e isso é repertório. O filme da Paula Pimenta, que a gente citou, né? O Aqui Fazendo Meu Filme, para eles, A Minha Vida é um Filme, também é uma história super, assim, hoje algumas coisas, por exemplo, eu li até o livro 3, e alguns comportamentos do Léo me incomodam muito, porque ele é extremamente ciumento com a Fanny. Mas por quê? Porque naquela época, os namoros de adolescência eram daquele jeito, assim, até assim, pouco tempo. Hoje, a gente, como mulher, entende que um cara com ciúme demais é um problema. E hoje, a gente traz isso para os nossos adolescentes, que, ó, não é normal o cara ficar ali, não deixar você respirar, surtar por nada. Então, assim, no conteúdo, se o livro se passasse nos dias de hoje, me incomodaria muito. Então, eu relevei muito porque o livro se passa, provavelmente, entre 2006 e 2010, a história. E é repertório exatamente por causa disso. Legal, já está tão gostoso, mas o nosso tempo está acabando. Gente, Rosa, uma última pergunta. A Rosa está conversando ali. Rosa, uma última pergunta para a Stephanie, porque o nosso tempo está acabando. Stephanie, fazer uns 15 mais, ou uma lista de 15 filmes ou livros que nós teríamos acesso, nós da nova geração, né? Acho que a maior parte dos escritores, os livros e os respectivos autores, para o pessoal da editora ter acesso e poder ler ainda mais acerca desse lado da literatura, por favor. Literatura jovem e adulto. Então, assim, vamos pensar em... Eu vou fazer indicações. Vocês têm o Kindle Unlimited aí, na África? Não, se for nos basearmos na internet e baixarmos pela internet, acho que encontramos. Na Amazon.
os e-books pela Amazon. Uhum. Porque daí, assim, porque eu sei que tem, eu não sei, tem alguns países que eles usam a Amazon.com. Porque daí eu poderia indicar até autores que não são tão conhecidos, mas que trabalham nessa área de jovem adulto. Vou começar com os mais conhecidos, né? Vou começar com os mais conhecidos, então. Thalita Rebouças, né? Eu recomendo com certeza procurar, desde Fala Sério Mãe até outros, os mais recentes, né? Que tem o. Eu sei que tem em Portugal também, que é o livro. Só que o título fica diferente. Eu nunca sei o título em Portugal, porque eu lembro que é bem diferente. Que é o do Confissões. Confissões ou Confissões? Não. Confissões de uma garota excluída, mal amada. Aqui o título é assim. Que tem. Acho que tem a série na Netflix. Série não, tem um filme na Netflix, que é baseado no primeiro livro, mas são 4 livros, cada um é de um personagem. Também é interessante. Paula Pimenta, todos, né? Tanto do Fazendo Meu Filme, quanto Minha Vida é uma Série, que eu não sei como é que é o Minha Vida é uma Série aí, o título, que é a história da amiga da Fanny. Deixa eu pensar aqui. Em África é mais. O meu livro é um filme, 1, 2, vai mudando, se calhar, o nível, mas é sempre assim. Uhum. Porque eu li uns 3, e ela tinha mais em casa, a minha amiga nesse caso, e só continuava, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que até 10. Um livro é um filme. Uhum. Porque ela devia ter o Minha Vida Fora de Série, ou Minha Vida é uma Série, uma coisa assim, que é a outra parte, mas no total, se somar os dois, dá uns 10, é por aí. Quem mais que a gente pode citar, assim, de famoso? A Bruna Vieira, também eu gosto muito da Bruna Vieira, que é o De Volta aos 15, é o mais conhecido, que daí tem na Netflix a série, e tem o livro, só que eu não sei se o livro chega fora do Brasil, a série eu sei que chega. A Babi Dewitt é muito interessante, mas eu não sei se tem livro da Babi traduzido para o português de Portugal. Daí teria só em português do Brasil. E de autores que são aqui, né? Eu tenho alguns livros lá na Amazon também, dos e-books, que daí dá para baixar o e-book, dá para ler, tá tranquilo. Tem a Pati Zago, que também pega o público jovem adulto, é PGS Zago. Ela tem um verão, muitos clichês, que eu gosto muito, e Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo, inclusive, vai falar muito da juventude dos anos 90, os jovens, né, os adolescentes dos anos 90 e os jovens adultos de 2000, assim, né, dos anos 2010, por aí. E tem o terceiro livro que eu não li ainda, mas eu já tenho 1 e 2 na Amazon. Deixa eu ver quem mais que escreve jovem adulto, que não é tão conhecido assim pra gente divulgar. Tem a Yara, que é minha beta, gente, não posso esquecer de divulgar a Yara, né? A Yara Prado, que tem Biblioteca da Nanda, que eu recomendo muito, inclusive porque Biblioteca da Nanda vai falar sobre a sexualidade, vai trazer, né, essa questão de sexualidade que a gente estava comentando. Deixa eu pensar, nossa, 15 autores é muito! Eu acho 15 autores, gente. Pensar mais alguém que tenha, assim, que tenha a opção dos e-books também. O Flávio Vidigal está dizendo aqui que seria interessante se hoje alguém escrevesse uma versão atual do romance O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Sanger. Quando li, esse conteúdo é bem atual para as crises dos jovens. Gente, eu já ouvi falar disso, se não me engano, tem até o filme, não tem? Mas eu não cheguei a ler, já ouvi falar bastante desse eu também não. Interessante, gente, está acabando o tempo. Depois a Stephanie faz uma listinha para nós, Stephanie, com mais calma. Coloca nos comentários, porque as pessoas vão assistir depois, e aí eles vão perguntar, fazer perguntas, e aí você coloca a listinha lá, que a gente vai seguir a listinha. E está acabando o tempo, e eu queria realmente agradecer a vocês duas, a Rosa por ter caído de paraquedas, porque ela está sempre assim, ela fica sempre de stand-by, e quando vê que um ou outro não pode, ela está aqui, e isso é uma coisa que eu admiro muito, a Stephanie me conhece, as pessoas que são comprometidas, eu admiro bastante. Stephanie, assim, não tenho o que falar de você, né, eu sou sua fã de carteirinha, assim, não tenho o que falar, gente, da Stephanie, os livros da Stephanie são sensacionais. Eu só não comprei o que não tinha preço, porque, assim, ela tem alguns que ela não imprimiu, o que eu posso fazer?
Eu só tenho a agradecer, Stephanie, a sua boa vontade, a sua disposição de estar sempre junto com a gente, toda vez que a gente convida. Você está sempre no sim, você nunca disse assim, não, não posso, você não, arranja a data aí que a gente vai. E isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente estava até conversando nos bastidores, que quem escreve, quem é escritor, né? São oportunidades que surgem, né? E assim, nós estamos no sábado à tarde, a Rosa está à noite. Gente, oportunidades a gente não perde, né? E a Stephanie é uma que eu vejo que ela aproveita todas as oportunidades que surgem para ela. E eu só tenho a agradecer de ter ela aqui com a gente hoje novamente. Suas últimas palavras, Stephanie, para nós. Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui de novo, né, falar um pouquinho, conversar um pouco sobre literatura jovem adulta, até por ser um tema, a gente brincar, é um estilo de literatura que está começando a ganhar espaço no mercado, tem público para quem quer escrever, tem público, pode escrever com fé que tem público, só exige paciência para encontrar esse público, mas tem. E eu acho muito gostoso trazer esse bate-papo e essas discussões todas que a gente trouxe. Então, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Rosa. Gente, esse foi o Café Amor de Esperança de hoje, com o nosso tema de Vozes da Juventude, explorando o universo da literatura Young Adult. E eu vou ler um negócio que eu achei muito interessante aqui, que a literatura Young Adult é um universo vibrante e em constante evolução. Oferece histórias que cativam e impactam leitores de todas as idades, né? O equilíbrio entre entretenimento e reflexão torna esse gênero essencial na formação literária da juventude. Eu achei sensacional isso. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui no nosso café. Agradeço a todos e até o próximo sábado com a nossa obra e o autor, pela Editora Esperança. E obrigado, Stephanie. Obrigado, Rosa. Até mais. Até, gente.